aplicações das estruturas metálicas. Isso aqui são imagens que a gente pegamos da internet, né? Imagens que estão disponíveis na internet, inclusive minha esposa me ajudou. Então, para a gente ter um pouquinho de noção, né? Um pouco de onde é aplicada a estrutura, onde pode ser aplicado, onde normalmente é. Por exemplo, residência, nesse caso aqui, né? Residência tá sendo bastante usado, a arquitetura gosta e fica bonito, sabe? Eu já fiz vários projetos de residência e é uma coisa que fica muito legal. Aqui, ó, um exemplo, né? Ó, muito bonito, uma outra residência. Eu vou passando aqui, tá? Só pra gente... A ideia é saber mais ou menos onde tem aplicação. Tem aqui um museu, se eu não me engano esse museu, não sei se é da Nestlé, não lembro. Um museu em estrutura metálica, muito bonito. Aqui o hangar é estrutura metálica, hangar, e tem alguns, normalmente hangar é grande, né, estrutura de grande porte, para quem mexe com dimensionamento. Aqui a gente tem tem uma grande questão de vento, né, por essa abertura. Tem duas questões assim bem particulares, várias, né, mas tem essa questão dessa abertura de porta ser grande. Então tem que tomar um cuidado tremendo com essa viga frontal, porque para não ter problema nas portas, é um possível problema. E tem a questão também do coeficiente de pressão interna e de vento, porque tem essa abertura frontal. Isso aí, tem essa abertura frontal, é uma abertura muito grande na frente, né? Então tem uma série, não é um problema, mas é uma questão a ser resolvida no dimensionamento de hangar. Eu acho interessante, apesar desse curso aqui não ser de dimensionamento, mas eu tenho certeza que muitos já trabalham com dimensionamento, outros vão trabalhar com detalhamento, mas no futuro vai trabalhar com dimensionamento, então a gente vai falando dentro do curso. Eu acho que é interessante a informação. E vãos, né? Normalmente vãos grandes também. Essas são as particularidades dos hangares. Então aí tem um hangar que não é muito grande, né? Mas é um exemplo. Aqui uma ponte usando viga de alma cheia, que a gente também vai falar. Então ponte em estrutura metálica, né? Aqui é uma pequena ponte usando viga de alma cheia. Eu vou falar também a diferença de o que é alma cheia, o que é treliça. Para quem não sabe, pode ficar tranquilo. Aqui uma ponte já com treliça, né? Coluninha treliçada ali, diagonais ali treliçadas. Aqui também uma outra ponte bonita, né? Olha, a estrutura metálica é linda, pessoal. Eu sou apaixonado. Aqui em estádios, né? A gente vê muitos estádios. Aqui, esse exemplo aqui desse estádio em estrutura metálica. Aqui toda essa cobertura desse é um outro estádio em estrutura metálica também. Já são estrutura de grande porte. Como que você imagina, como que um pequeno fabricante não tem nem condição, entendeu? Aqui só grandes empresas, grandes fabricantes e grandes montadores, porque os equipamentos para montar uma estrutura dessa, para fabricar, são caríssimos. Muito usado também estrutura metálica em shopping. Inclusive tem uma particularidade até aqui comercial, né? A estrutura metálica ela é muito rápida para fabricar. Apesar de no nosso país o aço ele é um material caro, mas a estrutura metálica, por ser rápida, empreendimentos que vão ter retorno financeiro alto, ele precisa de agilidade. Então pense num shopping demorando aí anos para ser construído, por muito tempo, um mês de um shopping que reduz, imagina o quanto de dinheiro que não faz a diferença. Só que não reduz um mês, né? O projeto, uma execução em estrutura metálica reduz muito tempo. E esse tempo, normalmente, por mais que o aço acaba sendo mais caro, a conta sempre compensa, porque o cara, com o empreendimento rodando, ele vai ter esse retorno. Então, isso em várias coisas, não só em shopping. Em shopping é claro, mas
é um caso, mas, por exemplo, numa torre de processo, imagina uma torre de processo tendo que... o quanto, às vezes, uma grande indústria não faz a diferença no faturamento. O valor do aço sendo mais caro acaba sendo irrisório, por isso que sai a obra, entendeu? Então tem shopping aqui, um galpão, né? Um galpão industrial, muito usado, estrutura metálica. Aqui um outro galpão. Uma torre, né? Uma torre de processo com uma torre de escada externa aí. Também muito usado. Eu já fiz várias, detalhei muita coisa disso daí na minha vida. E faço até hoje. Aqui é um exemplo, né, que aqui já o pequeno fabricante é o perfil do pequeno fabricante executar isso, né? Já um mezanino, uma escada, até porque para um grande fabricante ele não muitas vezes ele não consegue, um médio fabricante não consegue pegar esse tipo de obra porque o cara precisa, ele tem muito funcionário, muito equipamento, o custo é alto. Então, e ele precisa ter produção, precisa produzir 100 toneladas, 200 toneladas, 50 toneladas mês. E isso aqui pesa muito pouco. Então, quem que faz isso? É o pequeno fabricante, é o serralheiro tal. Ele, com o equipamento dele, ele vai lá, ele vai cortar, vai furar. Então, normalmente é isso aí. Um mezanino, por exemplo, ó, mezanino não é tão grande. Em shopping tem muito serviço de mezanino metálico. Algumas empresas tem muita coisa também. Aqui já é também, né? Não é muito minha área, mas tem o pessoal que assim trabalha com isso aí, torre de transmissão, é estrutura metálica. Só que normalmente são empresas que só fazem isso. E como a minha área é mais industrial, galpão, comercial, residencial, para falar, eu acho que eu calculei alguma coisa, mas não de transmissão. Calculei e detalhei algumas coisas acho que eu até coloquei aqui, torre autoportante para antena, alguma coisa assim. Mas muito pouco na minha vida. Fiz alguns postes, né? Que não é treliçado. Então, mas a gente tem. É um nicho de mercado também para se atuar. Cúpulas eu fiz algumas também na minha vida já detalhei. E fica lindo, né? Ela é metálica, normalmente com vidro. Aqui uma outra cúpula, já num formato diferente. Nessa aqui a gente vê mais esse estilo, né? Mais geodésico, né? Já essa outra aqui, ela são com arcos. Então, também cúpulas metálicas, muito feitas. Passarelas metálicas comum, né, para travessia de rodovias. A gente tem muito, né? Esses dias eu fui para o sul, vi muita passarela, muito galpão também. Então, aqui um exemplo de passarela, um outro aqui, uma passarela de travessia de um rio, se não me engano. E assim, grandes edifícios, né? No Brasil, a gente tem vários edifícios em estrutura metálica, mas Estados Unidos, lá é muito comum. Então, mas assim, eu acredito que o aço, ele é a tendência e não tem como voltar. Ele é limpo, é reciclável. O aço não tem como. É só quanto mais quanto mais tempo, mais vai usar o aço e é isso. Aqui um outro exemplo de edifício em aço, né? E basicamente é isso, pessoal. Eu acho que nessa aula teve bastante conteúdo. A gente finaliza esse módulo 2 e já começa aqui entrar nessa parte de já de estrutura metálica. Já começamos a ver edifícios, aplicações de estrutura metálica, portes de fabricante, peculiaridades de fabricação. E é isso, a gente tendo essa base, porque
isso aqui vai dar base para a gente ter um bom projeto. Essa é a ideia desse curso, entendeu? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, que vocês consigam absorver e qualquer dúvida, vamos trocando ideia no grupo que a gente tem, no nosso grupo privado lá, vamos conversando que a ideia é essa.